Boa tarde, meu nome é Miriam Bepler, estamos aqui em São Bernardo, no grupo de Déboras, mulheres que oram pelos filhos. E hoje a palavra que nós temos fica em Lucas, capítulo 5, do versículos de 1 até o 11. Certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e entraram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João e os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Disse Jesus a Simão: não tenhas medo, de agora em diante você será pescador de homens. E eles então arrastaram seus barcos para a praia e deixaram tudo e o seguiram. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, glórias sejam dadas ao teu nome, porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso, um Deus tão grande, e nos deixou a tua palavra para nos conduzir. Que esta palavra não seja eu, mas o Senhor me use para a glória do teu nome. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje: quando Deus está no barco, o milagre acontece. Você já pensou em fazer algo? Tentou várias vezes e não deu certo. E várias tentativas, pediu ajuda para um, pediu ajuda para o outro e não deu certo. E se passaram-se anos e você tentando e não deu certo, desistiu. Nós vemos hoje, na mensagem de hoje, que a importância de nós levarmos tudo nas mãos do Senhor. Você já se sentiu sozinha? Sem forças? Então a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A multidão, nos diz o texto, que eles estavam, olha que interessante, a multidão não estava ali nesse texto por causa dos milagres. A multidão estava ali para ouvir a palavra do Senhor. As pessoas necessitam, porque a palavra de Deus é que nos traz vida. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Em outra ocasião, em Mateus 7, 28 e 29, nos diz assim: quando Jesus acabou de proferir palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque eles ensinava com grande autoridade e não como os escribas. E os estudiosos dizem que ele ensinava aquilo que ele vivia. Ele não ensinava, os escribas falavam: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. E aí fica difícil. E eles estavam ali, nos diz a palavra, no lago de Genezaré. O lago de Genezaré, quem sabe o que é? Que é o lago de Genezaré? É o mar, isso mesmo. É conhecido como o Mar da Galileia. Tem até cânticos: o Mar da Galileia, Pedro te
Tiago e João do barquinho, Pedro, Tiago e João do barquinho, Pedro, Tiago e João do barquinho, no mar da Galileia. E é esse mar que é esse mesmo local que ele era conhecido também como Genezaré, e também outro nome, Tiberíades. Só que este local ele é chamado como Mar da Galileia porque os estudiosos dizem que era o que eles conheciam. Eles não conheciam o Brasil, eles não conheciam outras regiões que tem aqueles mares imensos. Então, esse lago, ele tem aproximadamente 21 quilômetros de extensão. E ele é de água doce. Só que ele tem montanhas. E quando o vento bate, quando o vento bate, aí faz as ondas. E aí para muitos aquilo era um mar. Mas o Lucas, como era já um homem, já um médico, já estudioso, e alguns dizem também que muito viajar, então ele já fala o lago de Genezaré. Atualmente, com as invasões dos árabes e a longa ocupação dos turcos, que durou até o fim da Primeira Guerra Mundial, a Galileia foi praticamente toda destruída. E restaurado algumas ruínas antigas da cidade em que ficaram, algumas poucas na proximidade. Hoje esse lago ele é muito visitado pelos turistas de Israel. A Bíblia nos diz que então havia essa multidão, mas no meio da multidão, Jesus, quando chegou, viu 2 barcos no meio dessa multidão, e o Senhor tudo vê. Você pensa que está assim, no meio, que você está no meio de uma multidão, que você entra talvez numa igreja e sai e ninguém te vê, que você passa por problemas que ninguém está vendo, mas o Senhor está te vendo. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe exatamente a sua necessidade. E no meio dessa multidão, ele viu esses 2 barcos. Lá estavam os pescadores lavando as redes. Não haviam pescado nada. E quando Jesus chega e pede o barco emprestado, ele só não pede o barco. Ele fala, eu vou usar o seu barco e você ainda empurra para mim? Puxa, passei a noite toda pescando, meu trabalho é esse, tenho que pegar peixe para poder vender, para poder sobreviver, vou emprestar meu barco e ainda vou ter que empurrar. Ele podia reclamar, mas aqui nós não vemos nenhuma reclamação, o texto não mostra nenhuma murmuração. Ele empurrou e emprestou. Então, na obediência, Jesus dá a vitória. Na obediência, e obedecer a palavra é se submeter. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. João 14:15. Seja praticante da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Em Tiago 1:22 nos diz. E olha que versículo maravilhoso, em Hebreus 5:8-9. Embora sendo filho, aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu, e uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Não é somente crermos, mas eu creio no Senhor, nós temos que crer, mas nós também temos que obedecer. O segredo da nossa vida é isso, é ler a palavra, conhecer e obedecer. Eu não estou entendendo, mas o Pedro também podia não estar entendendo nada. Estou aqui, pesquei nada, estou emprestando o meu barco, ainda tem que empurrar, mas ele fez tudo isso. E Jesus entrou no barco de Simão para ensinar a multidão. E
Jesus, Ele está querendo entrar no barco da minha e da sua vida. Eu estou com problema, venha. Eu estou até feliz, venha. Né? Como diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Em todo momento nós devemos nos submetermos ao Senhor. Então entrou nesse barco, e quando Jesus entra no barco, tudo muda. Quando terminou de falar, no versículo 4, nos diz assim: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e todos lancem as redes para a pesca. Tem um momento que nós temos que ir para um lugar mais fundo. E temos que ir o quê? Mais fundo no conhecimento da palavra de Deus. Senhor, eu preciso te conhecer mais. Eu preciso ir mais fundo. Eu estou bebendo muito leitinho, muita papinha. Aí vai crescendo, vão os legumes inteiros, né? Aí já vai mastigando, daqui a pouco vai aquela carne, até com osso assim, ó. Aí vai crescendo e a alimentação vai mudando, e assim espiritualmente também. Nós precisamos crescer espiritualmente. Uma palavra mais funda, hoje eu vou me dedicar a essa palavra. E Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Ele estava cansado. Quantas vezes aquela noite puxava e lançava a rede e nada, e nada. E aí eu fiquei pensando, se ele estava lavando a rede, não é que ele não pegou nada. Ele pegou talvez muita sujeira, ele não pegou foi peixe. Mas se ele estava lavando, eu pensei comigo, ele devia estar com alguns embaraços, sujeiras ali, tendo que tirar, né? Mas ele ouviu a palavra de Deus. E tem diferença entre escutar e ouvir. Vocês já ouviram aquela palavra assim? Ouvir por um ouvido e saiu para o outro? Porque ouvir, nós ouvimos muitas coisas. Às vezes eu estou em casa, eu ouço as crianças brincando na rua. Às vezes eu escuto as pessoas passando, como eu moro em casa, né? Eu ouço o passarinho. Escutar, a gente escuta tudo. Ouvir, nós ouvimos muito, mas escutar é diferente. Escutar é um ato de consciente, de prestar atenção e compreender e dar significado ao que ouviu. Então eu ouvi, mas eu vou também escutar, então eu vou dar significado, eu vou prestar atenção nisso e eu vou obedecer a palavra de Deus. E no que ele foi e obedeceu. Não sei se vocês já passaram por isso, tem hora que vocês não estão entendendo nada, Senhor, mas eu vou fazer o que a tua palavra manda. A minha vontade era fazer assim, mas eu não vou fazer o que eu estou com vontade, né? O meu coração está querendo e nem o que a minha mente está pensando. Eu vou fazer o que a tua palavra diz. Você já ficou com vontade de ficar com raiva? Você querer torcer assim? Acho que sou eu, né? Vocês não, vocês são tudo mulheres finas, vocês não passam por isso, né? Tudo Déboras aqui finas, eu acho que vocês não passam, acho que é só pro meu lado, aqui em São Bernardo acho que não, acho que é só lá pro meu lado, né? De você passar raiva, de você querer torcer, e aí você pega, engole e fala assim, e não deixa de orar, fala: Senhor, é porque eu te amo e amo a sua palavra, eu vou ainda abençoar essa pessoa. Aí é que está a diferença do cristão. Quando nós vamos conhecendo a palavra, nós vamos conhecendo e obedecendo. Não faço mais o que minhas vontades querem, o que a minha mente às vezes fica buzinando aqui, sabe aquela luta assim, ó?
que a gente sempre, quando era pequena, via os desenhos de quadrinho, um ficava aqui, o outro aqui, e lutando, não. Mas eu vou fazer o que a palavra de Deus está me dizendo. E quando Pedro obedeceu, ele pegou grande quantidade de peixe, mas assim, eram muitos peixes, muitos, de tanto que quase afundaram. E o Senhor tem assim bênçãos para derramar, Ele quer nos abençoar, Ele tem bênçãos. Mas eu achei muito lindo o que eles fizeram. Eles repartiram. A Bíblia diz que eles estavam indo, até tem umas versões que falam que eles estavam indo a pique, como que é? Pique. Eles quase afundando. Mas eles chamaram os amigos: venham, encham o seu barco também. E teve para tudo. E é assim que o Senhor deseja. Quando formos abençoados, abençoar outros também. Porque tem gente que prefere afundar, mas não reparte, não pode. Não é? Nós temos que repartir. Olha, eu estou sendo tão abençoado, eu quero repartir com você. E eu quero repartir. E porque a matemática de Deus, ela é diferente. Quanto mais eu dou, mais o Senhor tem para derramar para nossas vidas. E eles chamaram e disse que encheram os dois, versículo 7. O que nos diz lá no Simão Pedro, no versículo 7? Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando aconteceu tudo isso, eles repartiram. E nunca eles viram tamanho milagre, tanta bênção. E é assim que o Senhor quer fazer. E eles ficaram maravilhados. E quando Pedro viu tudo isso, sabe a primeira coisa que ele fez? Nos diz a Bíblia no versículo 8 que ele se prostrou. Ele se prostrou aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Ele estava ali presenciando a majestade do Senhor, a grandeza de tudo aquilo que o Senhor pode fazer. Então, em Hebreus 1:3 diz assim, olha que versículo lindo também: Ele é o resplendor da glória e a expressão do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade na altura. Esse é Jesus. Ele perdoa os nossos pecados, mas Ele está reinando e Ele é poderoso para perdoar o meu e o seu pecado. E o Senhor, com toda essa grandeza que Ele tem, Ele se preocupou com redes vazias. E Ele se preocupa com o meu e com o seu sofrimento. Ele está se preocupando. E Ele se preocupou com esses pescadores que estavam numa periferia de Israel. Você leva para o Senhor os seus dramas? Tem gente que fala assim: não, eu não vou incomodar o Senhor, não. Imagina que eu vou sair de casa, vou para um lugar cheio e eu vou pedir uma vaga para Deus. Não, eu não vou fazer isso. Mas o Senhor, na sua grandeza, Ele está preocupado com tudo e também com uma vaga. Ele é poderoso. Ele é poderoso. O Senhor em toda essa grandeza. Olha o que diz em Isaías 57:15. Porque assim diz o alto e sublime, o que habita a eternidade, o qual tem o nome santo. Habito no alto e santo lugar, mas também habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o corpo dos contritos. Olha, o Senhor, Ele está
preocupado com tudo. Ele é majestoso, ele é grande, mas ele está preocupado com aquela sua ansiedade. Ai, eu ando tão ansiosa. O Senhor, lance sobre o Senhor. Ele está preocupado sim com você. Ele não te deixou, ele disse que nunca ia nos deixar, nunca iria nos abandonar, que ele iria estar conosco todos os dias das nossas vidas. Só que temor é diferente de medo. Lembra o Moisés lá na sarça ardente? O que ele fez? Quando ele chegou e aquela sarça estava, ele chegou e o Senhor falou para ele: tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Aquela terra somente era santa, mas por que ela era santa? Porque a própria presença do Senhor estava ali. Quando nós nos deparamos com um Deus tão santo, é essa a visão que nós temos, como Isaías. Isaías vivia num palácio. Ele era como que ele era um protegido ali do rei, mas o rei morreu. E ali ele ficou, e agora? Ele se viu pecador, até que um anjo chegou. O anjo chegou, pegou uma brasa e tocou na sua boca. E ele falou: eu pecador, o Senhor, ele falou, os seus pecados foram perdoados e a sua culpa removida. O que eu e você precisamos entender é como, vamos supor, que alguém um dia bate lá na sua porta. Oi Maria, oi Joana, olá, tudo bem? Olá Rosana, olá Débora, bate lá. Olha, estou aqui, Rita, porque eu vim perdoar uma dívida sua de R$15. Você esqueceu de pagar, mas eu estou falando aqui que você está perdoado. Ah, obrigado. R$15, né? Você esqueceu um dia, pegou tanta coisa, passou. E ele falou: não precisa, eu vou pagar. Não precisa não. Você está, eu vim aqui falar que você está livre, está perdoado. Bom, agora, vamos supor que a coisa muda. Quando você tem uma empresa, a empresa está indo mal, e você deve 2 milhões. Ah, você não dorme? Não dorme de dia, não dorme de noite, não dorme de madrugada, não dorme em momento algum. 2 milhões. Cobradores indo, e liga, e bate na porta. Até que um dia chega alguém e bate lá na sua porta. Olha, eu vim te falar que a sua dívida de 2 milhões foi paga. Eu paguei, você está perdoado. Olha, até um alívio. Como assim? Uma dívida de 2 milhões foi paga. Está paga. Chega de cobradores, chega de tudo. A paz volta nesse lar. É assim que nós precisamos compreender, que nós somos as maiores pecadoras. O nosso pecado é de morte, nós estávamos condenadas à morte, mas Jesus pagou o meu e o seu pecado. O inimigo pode vir: ah, você é pecadora. Eu sou pecadora, lavada e remida pelo sangue de Cristo, porque o sangue de Cristo me purifica de todo pecado, toda a dívida foi paga. Aí, nesse devedor, você passa lá de domingo, passa de segunda e agradece e convida para comer na sua casa. É assim que nós temos que ser gratas com o nosso Senhor. Senhor, obrigada, porque o maior milagre o Senhor já fez na minha vida. O maior milagre foi o perdão dos meus pecados. Eu estava fadada à morte, eu estava fadada à derrota, mas o Senhor nos tirou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Esse é o nosso Deus, e é aquele que nos perdoa. Somos livres,
dessa dívida. E foi assim que o Pedro se sentiu na presença do Senhor, porque ele não viu somente aquele milagre, mas ele viu uma pessoa ali que era o próprio Deus realizando aquele milagre. O pecado diante da majestade de Deus, nós vemos que Ele é Deus, santo é o Senhor. Quando Adão e Eva pecaram, qual foi o primeiro sentimento que eles tiveram? De medo. Ele falou assim em Gênesis 3:10: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Quando eles pecaram, foi o primeiro sentimento. O pecado, o medo quer nos escravizar, mas o preço já foi pago. Já foi pago e não precisamos temer, não precisamos. E Pedro pediu para Jesus se afastar. Viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com aquela pesca que haviam feito. Mas o propósito maior vem agora, porque o Senhor diz assim para ele: não temas, não precisa temer, que agora em diante serás pescador de homens. E uma palavra que falou demais comigo, no versículo 11: então eles arrastaram os seus barcos na praia e deixaram tudo e seguiram. Eu não sei como você chegou aqui hoje, com as redes vazias, sem forças. Eu não sei como foi que você chegou aqui, mas Jesus diz: afasta um pouquinho o seu barco e lança as redes novamente. Clama, não deixe de clamar, não deixe de orar. O Senhor entra no meu e no seu barco hoje, para nos abençoar. Se você acha que é um ponto final, o Senhor está querendo colocar uma vírgula e começar. Isaías, quando ele foi tocado pela brasa, sabe qual foi a primeira coisa que ele falou? O anjo falou assim, o Senhor falou: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ele disse: eis-me aqui, envia a mim. Quando nós somos constrangidas pela pureza, porque o Senhor nos purifica, nos torna puro. Ver tanto Pedro quanto Isaías, eles já seguiram a Jesus, seguiram. Pedro já falou: Senhor, largou tudo. E aí eu fiquei pensando, eles largaram os peixes, aquilo que eles estavam tão maravilhados. Diz a Bíblia que eles largaram os peixes e os barcos ali e seguiram a Jesus. Falei, às vezes a gente fica tão preocupado com tantas bênçãos, mas a bênção maior que nós temos é ganhar almas para o Senhor. Essa é a maior bênção. Sabe por quê? Porque os peixes morrem. Como as bênçãos, elas também vão passar. Mas uma vida, uma alma, vale mais que o mundo inteiro. E o Senhor nos use para ganharmos os nossos filhos, para ganharmos os nossos netos, para ganharmos os nossos vizinhos, para ganharmos todos aqueles que nos cercam. E eu quero encerrar com uma lição que eu vi de um americano. Ele se chama Mordecai Han, é pregador de avivamento. Ele pregava em tendas no final do século XIX, no início do século XX. Ele nunca foi famoso, não escreveu livros, e nem no tempo dele, que era o auge, era ir nas rádios e os pregadores americanos iam na Casa Branca. Ele não fez nada disso. Em 1934, ele estava pregando na Carolina do Norte. E 2 garotos foram ouvir aquela tenda, assim, estavam todo mundo indo, e apareceram 2 rapazinhos. E esses 2 rapazinhos foram lá. Quando eles olharam assim, tudo cheio, eles pegaram e foram para ir embora.
Quando eles estavam indo embora, um porteiro pegou no braço de um dos meninos e falou assim: não, eu vou arrumar um lugar para vocês dois juntos. Fiquem aqui. E foi. E colocou lá, entrou, arrumou um lugar para os dois entrarem. Um desses rapazinhos é Billy Graham. Olha, um ato de amor. Nós possamos ser essas, com atos de amor. E o outro era um amigo dele, que ajudou em todas as cruzadas. Um ato de amor. Que nós possamos ser essas mulheres. Com atos de amor, nós possamos ganhar os nossos filhos. Nós possamos ganhar os nossos netos. Nós possamos ganhar os nossos vizinhos, as nossas vizinhas. Com atos de amor. Que nós possamos sair hoje daqui, sabendo que nós somos perdoados. E o Senhor te faz um convite hoje. Venha ser pescador de homens. Um ato de amor para a glória do Senhor. Amém? Amém. Vamos orar? Pai amado, Pai querido. Como é bom saber que o Senhor é o Deus de maravilhas. Faz coisas maravilhosas. Mas a maior de todas é sermos lavadas e remidas pelo sangue de Cristo. Que nós possamos, ó Deus, a cada dia o Senhor venha limpar o nosso coração. Limpe o coração dos nossos filhos, dos nossos netos, para que eles também possam ter essa coragem de largar tudo para te seguir. Porque essa maior bênção é seguir ao Senhor. Não existe bênção maior do que essa, de sabermos que nós temos uma vida eterna com o Senhor. E nós te agradecemos. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a ti. Em nome de Jesus. Amém.